Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas. Parte 7. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Capítulo 14. A Corrente Rio Negro. Estima-se a área do globo terrestre ocupada pelas águas em 3.832.558 miriâmetros quadrados, ou seja, mais de 38 milhões de hectares. Em massa líquida, compreende 2.250 milhões de milhas cúbicas e formaria uma esfera com um diâmetro de 60 léguas, cujo peso seria de 3 quintilhões de toneladas. Para termos noção desse número, não podemos esquecer que o quintilhão está para o bilhão, assim como o bilhão está para a unidade. Isto é, que há tantos bilhões no quintilhão quanto unidades no bilhão. Durante as eras geológicas, a Idade do Fogo sucedeu-se à Idade da Água. A princípio, o oceano foi universal. Em seguida, gradativamente, durante as eras silurianas, picos de montanhas surgiram, ilhas emergiram, desapareceram sob dilúvios parciais, despontaram novamente, soldaram-se, formaram continentes e, por fim, as terras assentaram-se geograficamente tais como as vemos. O sólido tomara do líquido uma área de 37.657 milhas quadradas, ou seja, 12.916 milhões de hectares. A configuração dos continentes permite dividir as águas em 5 grandes oceanos: o glacial Ártico, o glacial Antártico, o Índico, o Atlântico e o Pacífico. O Oceano Pacífico estende-se de norte a sul entre os 2 círculos polares e de oeste a leste entre a Ásia e a América, por uma extensão de 45 graus de longitude. É o mais tranquilo dos mares. Suas correntes são largas e lentas, suas marés fracas, suas chuvas abundantes. Assim era o oceano que o destino me fadava a percorrer nas circunstâncias mais estranhas. Professor, disse-me o capitão Nemo, se for do seu agrado, mediremos nossa posição exata e estabeleceremos o ponto de partida desta viagem. Faltam 15 minutos para o meio-dia. Vamos à superfície. O capitão apertou 3 vezes o botão de uma campainha elétrica. As válvulas começaram a expulsar a água dos reservatórios. O ponteiro do manômetro acompanhou, pelas diferentes pressões, o movimento ascensional do Nautilus, até ele se imobilizar. Chegamos, disse o capitão. Dirigi-me à escada central que desemboca na plataforma. Escalei os degraus metálicos e, pelas escotilhas abertas, alcancei o teto do Nautilus. A plataforma emergia a apenas 80 centímetros fora d'água. A popa e a proa do Nautilus apresentavam aquela disposição fusiforme que o tornava comparável a um longo charuto. Observei que suas placas de ferro, ligeiramente imbricadas, assemelhavam-se às escamas que revestem o corpo dos grandes répteis terrestres. Estava então explicado por que, mesmo com os melhores binóculos, aquela embarcação sempre fora considerada um animal marinho. Próximo ao centro da plataforma, o escaler semi-embutido no casco da embarcação formava uma ligeira protuberância. Na proa e na popa
erguiam-se duas cabines de pouca altura, com as paredes inclinadas e parcialmente fechadas por grossos vidros lenticulares. Uma destinada ao timoneiro, que dirigia o Nautilus, a outra, onde se alojava o poderoso farol elétrico que iluminava sua rota. O mar estava magnífico, o céu imaculado. O longo veículo mal sentia as amplas oscilações do oceano. Um vento leste enrugava a superfície das águas. O horizonte, livre das nuvens, prestava-se às melhores observações. Nada tínhamos à vista. Nenhum escolho, nenhum Recife. A Abraham Lincoln sumira. Restava apenas a imensidão deserta. Equipado com seu sextante, o capitão Nemo mediu a altura do Sol para determinar sua latitude. Esperou alguns minutos até que o astro viesse aflorar a franja do horizonte. Enquanto o observava, nenhum músculo seu estremecia, e o instrumento não teria ficado mais imóvel num punho de mármore. "Meio-dia", disse ele. "Professor, quando quiser." Lancei um último olhar para aquele mar amarelado pelos aterros japoneses e desci novamente ao grande salão. Ali, o capitão estabeleceu o prumo e calculou cronometricamente sua longitude, que controlou por precedentes observações de ângulos horários. "Professor Aronnax", comunicou, "estamos a 137 graus e 15 minutos de longitude a oeste." De que meridiano? Perguntei de pronto, esperando que a resposta do capitão talvez me esclarecesse acerca de sua nacionalidade. "Professor, tenho diversos cronômetros acertados pelos meridianos de Paris, Greenwich e Washington. Porém, em sua homenagem, usarei o de Paris." Resposta que não me disse nada. Inclinei-me e o comandante prosseguiu. 37 graus e 15 minutos de longitude a oeste do meridiano de Paris e 30 graus e 7 minutos de latitude norte, isto é, a aproximadamente 300 milhas das costas do Japão. Estamos em 8 de novembro e ao meio-dia largaremos para nossa viagem de exploração submarina. "Deus nos proteja", respondi. "E agora, professor?", acrescentou o capitão. "Deixo-o com seus estudos. Dei ordens para seguirmos para nordeste a uma profundidade de 50 metros. Aqui estão mapas de grande escala, onde poderá acompanhar a rota. O salão está à sua disposição e peço-lhe licença para me retirar." O capitão Nemo cumprimentou-me. Fiquei a sós, absorto em meus pensamentos, todos eles relativos ao comandante do Nautilus. Saberia eu um dia a nação a que pertencia aquele homem estranho? Que se vangloriava de não pertencer a nação nenhuma? Quem teria provocado o ódio que ele votara à humanidade? Ódio que talvez buscasse vinganças terríveis. Seria ele um daqueles cientistas obscuros, um daqueles gênios maltratados, segundo a expressão de conselho, um Galileu moderno, ou um homem de ciência como o americano Maury, que teve a carreira ceifada por revoluções políticas? Ainda não podia dizê-lo. O acaso acabava de me lançar a bordo de sua embarcação. Ele tinha minha vida nas mãos e me recebia fria, mas hospitaleiramente. Por outro lado, nunca aceitou a mão que eu lhe estendia. Nunca estendera-me a sua. Permaneci uma hora inteira mergulhado nessas reflexões,
tentando desvendar aquele mistério que tanto interesse tinha para mim. Em seguida, concentrei-me no vasto planisfério aberto sobre a mesa e pousei o dedo exatamente no ponto onde se cruzavam a longitude e a latitude observadas. O mar, como os continentes, tem seus rios. São correntes singulares, detectáveis por sua temperatura e cor, e das quais a mais notável é conhecida como a corrente do Golfo. A ciência identificou a rota de 5 continentes principais no globo. Uma no Atlântico Norte, uma segunda no Atlântico Sul, uma terceira no Pacífico Norte, uma quarta no Pacífico Sul e uma quinta no Oceano Índico Sul. É inclusive provável ter existido uma sexta corrente no Oceano Índico Norte, quando os mares Cáspio e Aral, reunidos aos grandes lagos da Ásia, formavam apenas uma única e mesma extensão de água. Pois justamente no ponto indicado no planisfério, passava uma dessas correntes, a Kuru-Sivo dos japoneses. A Rio Negro, que partindo do Golfo de Bengala, onde é aquecido pelos raios perpendiculares do Sol dos trópicos, atravessa o Estreito de Malaca, percorre a costa da Ásia e faz uma curva no Pacífico Norte até as Ilhas Aleutas, carregando troncos de canforeiros, além de outros produtos nativos, e contrastando nitidamente, pelo índigo de suas águas quentes, com as ondas do oceano. Era nessa corrente que o Nautilus entraria. Percorria com o olhar. Vi que se perdia na imensidão do Pacífico, arrastando-me junto com ela, quando Ned Land e Conselho apareceram à porta do salão. Meus 2 bons companheiros não acreditavam nas maravilhas acumuladas à sua frente. Onde estamos? Onde estamos? Exclamou o canadense. No Museu de Quebec? Com a licença do patrão, replicou Conselho. Parece o Palácio de Sommerard. Amigos, respondi fazendo um sinal para que entrassem. Vocês não estão nem no Canadá nem na França, mas a bordo do Nautilus, e a 50 metros abaixo do nível do mar. Sou obrigado a acreditar no patrão, uma vez que o patrão afirma, mas, francamente, este salão é feito para assombrar até mesmo um flamengo como eu. Assombre-se então, amigo, e preste atenção, pois o que não falta aqui é trabalho para um classificador do seu calibre. Conselho não precisava de meu estímulo. O bom rapaz, debruçado sobre as vitrines, já murmurava palavras da língua dos naturalistas. Classe dos gastrópodes, família dos becinídeos, gênero das porcelanas, espécie Cyprae madagascarensis, etc. Enquanto isso, Ned Land, nem um pouco conquiliólogo, interrogava-me sobre minha entrevista com o Capitão Nemo. Eu descobrira quem ele era, de onde vinha, aonde ia, a que profundezas nos arrastava? Enfim, 1000 perguntas que não me deixavam tempo de responder. Contei-lhe tudo o que sabia, ou melhor, tudo o que não sabia, e perguntei o que ele ouvira por sua vez. Não ouvi nada, não vi nada, respondeu o canadense. Nem sequer percebi a tripulação desse navio. Por acaso seria elétrica também? Elétrica? Com 1000 arpões, não é o que parece? Mas... e o senhor, professor Aronnax? Insistiu Ned Land, que não recuava com facilidade. Consegue me dizer quantos homens há a bordo? 10, 20, 50, 100? Não saberia responder, mestre Land, mas, creia-me, abandone temporariamente a ideia de apoderar-se ou fugir do Nautilus.
Essa embarcação é uma das obras-primas da indústria moderna. E eu lamentaria não tê-la conhecido. Muita gente aceitaria a situação que nos é proporcionada, nem que fosse para passear em meio a estas maravilhas. Portanto, modere-se e tratemos de ver o que acontece à nossa volta. Ver? Exclamou o arpoador. Mas não vemos nada. Não veremos nada aqui nessa prisão de aço. Avançamos, navegamos às cegas. Ned Land não terminara de pronunciar essas palavras quando fomos subitamente mergulhados na escuridão. Uma escuridão total. O teto luminoso se apagou, e de forma tão abrupta que meus olhos sentiram uma espécie de dor, análoga à produzida pela passagem contrária. Das profundas trevas, a luz mais ofuscante. Emudecemos, paralisados, sem cogitar a surpresa agradável ou desagradável que nos aguardava. Escotilhas corriam nos flancos do Nautilus. É o fim do fim, disse Ned Land. Ordem das hidromedusas, murmurou o conselho. Subitamente, o dia voltou a adentrar o salão através de duas aberturas oblongas, revelando as massas líquidas intensamente iluminadas pelas irradiações elétricas. Duas placas de cristal nos separavam do mar. Tremi ao pensar que a frágil parede pudesse rachar, mas esta era arrimada por robustas armações de cobre, que lhe davam uma resistência praticamente infinita. O mar oferecia uma visibilidade perfeita, num raio de 1 milha em torno do Nautilus. Que espetáculo! Quem poderia descrevê-lo? Quem seria capaz de pintar os efeitos da luz através daqueles tapetes translúcidos? Ou a delicadeza de suas gradações sucessivas até as camadas inferiores e superiores do oceano? Conhecemos o aspecto diáfano do mar. Sabemos que sua cristalinidade é maior que a da água de mina. As substâncias minerais e orgânicas que ele mantém em suspensão chegam inclusive a aumentar sua transparência. Em certas partes do oceano, nas Antilhas, vê-se com surpreendente nitidez o leito de areia 145 metros abaixo da linha d'água. E a força de penetração dos raios solares parece deter-se a uma profundidade de apenas 300 metros. Porém, no meio fluido percorrido pelo Nautilus, a cintilação elétrica produzia-se no seio das próprias ondas. Não era mais água luminosa, mas luz líquida. A admitirmos a hipótese de Arenberg, que acredita numa iluminação fosforescente dos fundos submarinos, a natureza certamente reservou para os habitantes do mar um de seus mais prodigiosos espetáculos, o qual me era dado contemplar pelos 1000 jogos de luz. De ambos os lados eu dispunha de uma janela aberta para esses abismos inexplorados. O salão escuro realçava a claridade externa, e observávamos como se aquele puro cristal fosse o vidro de um imenso aquário. O Nautilus parecia imóvel, pois faltavam-nos pontos de referência. Às vezes, entretanto, as linhas d'água rasgadas por seu beque corriam diante de nossos olhares a uma velocidade inaudita. Maravilhados diante daquelas vitrines, nenhum de nós rompia o silêncio de estupefação, quando Conselho saiu-se com esta. Não queria ver, amigo Ned. Pois bem, está vendo. Curioso! Curioso! Reagia o canadense, que, esquecendo-se dos rompantes e dos planos de evasão, quedava-se embasbacado. E viria gente de longe admirar o espetáculo. Ah! Exclamei. Compreendo a vida desse homem.
Ele criou um mundo à parte, monopolizando para seu regalo as mais assombrosas maravilhas. Mas e os peixes? Observou o canadense. Não vejo peixes. Que diferença isso faz para você, amigo Ned? Desafiou o conselho. Você não os conhece mesmo? Eu? Um pescador? Indignou-se Ned Land. E uma discussão sobre o assunto teve início entre os dois amigos, pois, se ambos eram versados em peixes, cada um o era à sua maneira bem peculiar. Todo mundo sabe que os peixes formam a quarta e última classe do ramo dos vertebrados. Foram definidos bastante razoavelmente. Vertebrados com circulação dupla e sangue frio, que respiram por brânquias e vivem na água. Compõem duas séries distintas. A série dos peixes ósseos, isto é, aqueles cuja espinha dorsal é feita de vértebras ósseas, e os peixes cartilaginosos, isto é, aqueles cuja espinha dorsal é formada por vértebras cartilaginosas. O canadense talvez conhecesse essa distinção, mas Conselho sabia muito mais que isso. E agora que era amigo de Ned, julgava inadmissível que este fosse menos instruído do que ele. Disse-lhe então: Amigo Ned, você é um matador de peixes ou um pescador fora de série. Apesar de ter fisgado inúmeros desses interessantes animais, aposto que não saberia como classificá-los. Pois sei, respondeu seriamente o arpoador. Os peixes são classificados em peixes comestíveis e não comestíveis. Eis a distinção típica do glutão, respondeu o Conselho. Mas saberia me dizer a diferença que há entre peixes ósseos e cartilaginosos? Até aí eu vou. E quanto à subdivisão dessas duas grandes classes? Nem desconfio, respondeu o canadense. Pois bem, amigo Ned, escute e decore. Os peixes ósseos subdividem-se em 6 ordens. Primo, os acantopterígios, cuja maxila superior é completa e móvel, e cujas brânquias ostentam a forma de um pente. Essa ordem compreende 15 famílias, isso é, 3/4 dos peixes conhecidos. Exemplo, a perca comum. Uma iguaria, respondeu Ned Land. Secunto, prosseguiu o Conselho. Os abdominais, que têm as nadadeiras ventrais penduradas sob o abdômen e atrás das peitorais em vez de soldadas aos ossos da espádua. Ordem que se divide em 5 famílias e que compreende a maior parte dos peixes de água doce. Exemplos, a carpa e o lúcio. Grande coisa, desdenhou o canadense. Peixes de água doce. Tértil, disse Conselho. Os subbranquiais, cujas nadadeiras ventrais despontam das peitorais, juntando-se logo em seguida aos ossos da espádua. Essa ordem engloba 4 famílias. Exemplos, patruças, rodovalhos, linguados, barbos, solhas e etc. Excelente, excelente! Exclamava o arpoador, que não queria considerar os peixes senão do ponto de vista culinário. Quarto, prosseguiu o Conselho sem desarmar-se. Os ápodos, com o corpo alongado, desprovidos de nadadeiras ventrais, e recobertos por uma pele grossa e quase sempre viscosa. Ordem que compreende uma única família. Exemplos, a enguia e o ginoto. Medíocre, medíocre, respondeu Ned Land. Quinto, disse Conselho, os lofobrânquios, que têm maxilas completas e livres,
mas cujas brânquias são formadas por pequenos pompons dispostos aos pares ao longo dos arcos branquiais. Essa ordem compreende apenas uma família. Tipo os hipocampos ou cavalos marinhos ou os pégasos dragões. Mal, replicou o arpoador. Sexto, enfim, disse Conselho. Os plectógnatos, cujo osso maxilar sonda-se no flanco da intermaxila que forma a mandíbula, e cuja arcada palatina encaixa-se por sutura com o crânio, o que o torna imóvel. Ordem que carece de autênticas nadadeiras ventrais e se compõe de duas famílias. Exemplos: os tetrodontes e os peixes-lua. Bons para estragarem uma caldeirada, exclamou o canadense. Entendeu, amigo Ned? Perguntou o sábio Conselho. Na dica de nada, amigo Conselho, respondeu o arpoador. Mas continue, pois você é de veras interessante. Quanto aos peixes cartilaginosos, prosseguiu imperturbavelmente Conselho, compreendem apenas 3 ordens. Melhor assim, fez Ned. Primo, os ciclóstomos, cujas maxilas cravam-se num aro móvel e cujas brânquias respiram através de numerosos orifícios. Essa ordem compreende uma única família. Exemplo, a lampreia. Melhor ser amigo dela, recomendou Ned Land. Secunto, os seláquios, com brânquias semelhantes às dos ciclóstomos, mas cuja maxila inferior é móvel. Essa ordem, que é mais importante da classe, compreende 2 famílias. Tipos: a raia e os esqualos. O quê? Exclamou Ned. Raias e tubarões na mesma ordem? Pois bem, amigo Conselho. No interesse das raias, não o aconselho a colocá-los juntos no mesmo aquário. Tértil, respondeu o Conselho. Os estaurinos, cujas brânquias são abertas, quase sempre, por uma única fenda dotada de um opérculo. Ordem que compreende 4 gêneros, tipo o esturjão. Ah, amigo Conselho, você guardou o melhor para o fim. Pelo menos do meu ponto de vista. E isso é tudo? Sim, claro, Ned, respondeu o Conselho. Mas veja que, sabendo isso, ainda não sabemos nada, pois as famílias subdividem-se em gêneros, subgêneros, espécies, variedades. Veja, amigo Conselho, disse o arpoador, debruçando-se sobre o vidro da escotilha. Um desfile de raridades. Sim, peixes, exclamou o Conselho. É como se estivéssemos admirando um aquário. Não, discordei, pois um aquário não passa de uma gaiola, e esses peixes são livres como um passarinho nos ares. Pois bem, amigo Conselho, os nomes, pedia Ned Land. Disso, respondeu o Conselho, não sou capaz. É da alçada do patrão. E, com efeito, o bom rapaz, classificador maníaco, não era um naturalista. E não sei se teria distinguido um atum de uma cavala. Resumindo, o oposto do canadense, que nomeava todos aqueles peixes sem titubear. Um peixe-porco, eu dizia. E um peixe-porco chinês, acrescentava Ned Land. Gênero dos balistas, família dos esclerodérmicos, ordem dos plectógnatos, murmurava Conselho.
Creiam-me, juntando os dois, Ned e Conselho, teriam dado um eminente naturalista. O canadense não se enganara. Um cardume de peixes porcos com o corpo estufado, pele granulosa, equipados com um esporão na barbatana dorsal, brincava em torno do Nautilus, agitando as 4 fileiras de espinhos que se eriçam de ambos os lados de sua cauda. Nada mais admirável que seu revestimento, cinzento por cima, branco por baixo, cujas manchas douradas tremeluziam no escuro remanso das ondas. Entre eles, bailavam raias, como toalhas ao vento. E, para minha grande alegria, entre elas identifiquei a raia chinesa, amarelada em cima, rosa claro no ventre, dotada de 3 esporões atrás do olho. Espécie rara e mesmo questionável no tempo da Lacépede, que nunca a vira senão numa coletânea de desenhos japoneses. Durante 2 horas, o Nautilus foi escoltado por um infindável exército aquático. Em meio às suas brincadeiras e piruetas, enquanto rivalizavam em beleza, brilho e velocidade, distingui o bodião verde, o salmonete da Vassa, marcado por uma dupla risca preta, o góbio eleutrítel, com a cauda arredondada, branco com uma mancha roxa nas costas, a escômbrida japonesa, admirável alcoviteira desses mares, com o corpo azul e a cabeça prateada, reluzentes azulinos, cujo nome dispensa qualquer descrição, esparídeos listrados, com nadadeiras alternadas em azul e amarelo, esparídeos agaloados, condecorados com uma faixa preta na caudal. Outros, igualmente espartilhados, com 6 cinturões, aulóstomos, verdadeiras bocas em bicel, ou galinholas marinhas, dos quais alguns espécimes alcançavam 1 metro de comprimento. Salamandras do Japão, moreias equinoides, serpentes de 2 metros, olhos inquietos e pequenos, dentes serrilhados e etc. Nosso assombro não tinha limites. Nossas interjeições não se esgotavam. Ned nomeava os peixes. Conselho classificava-os. E eu? Eu me extasiava diante da graciosidade de seus meneios e da beleza de suas formas. Jamais me fora dado flagrar aqueles animais vivos e livres, em seu elemento natural. Não citarei todas as variedades que passaram assim diante de nossos olhos deslumbrados. A imensa coleção dos mares do Japão e da China. Mais numerosos que as aves no ar, e de certo atraídos pela irradiação elétrica, todos aqueles peixes vinham nos visitar. Subitamente as escotilhas metálicas se fecharam, e o dia raiou no salão, pondo fim à encantadora visão. Ainda assim, continuei a sonhar, até o momento em que meus olhares detiveram-se nos instrumentos pendurados nas paredes. A bússola continuava a apontar para o nordeste. O manômetro indicava uma pressão de 5 atmosferas, o que correspondia a uma profundidade de 50 metros. E a barquilha elétrica registrava um avanço de 15 milhas por hora. Eu esperava o Capitão Nemo, mas ele não apareceu. O relógio marcava 5 horas. Ned Land e Conselho retornaram à sua cabine, e eu ao meu quarto, onde encontrei o jantar servido. Constava de sopa de tartaruga feita com as mais delicadas tartarugas de pente, um salmonete de carne branca, rija e folheada, cujo fígado, preparado à parte, resultou num manjar delicioso, e filés de carne de peixe anjo real, mais saborosa, a meu ver, que a do salmão. Passei a noite a ler,
escrever, pensar. Logo, vencido pelo sono, deitei em meu colchão de zosteira e dormi profundamente, enquanto o Nautilus deslizava através da rápida corrente Rio Negro. Capítulo 15. Um convite por carta. Quando acordei no dia seguinte, 9 de novembro, havia dormido um longo sono de 12 horas. Como de costume, Conselho apresentou-se para saber como o patrão passara a noite e oferecer-lhe seus serviços. Deixara seu amigo canadense dormindo como um homem que jamais tivesse feito outra coisa na vida. Permiti que o bom rapaz tagarelasse à vontade, mas não falei muito. Preocupava-me a ausência do Capitão Nemo durante nossa sessão da véspera, e eu esperava vê-lo aquele dia. Vesti novamente meus trajes de biço, matéria-prima que voltou a suscitar reflexões de Conselho. Informei-lhe que aquela roupa era confeccionada com os filamentos lustrosos e sedosos, com que se prendem aos rochedos, os jambonoks. Espécie de conchas muito abundantes nas praias do Mediterrâneo. Antigamente faziam-se com eles belas fazendas, meias, luvas, pois além de macios, aqueciam. A tripulação do Nautilus podia então vestir-se por uma pechincha, sem nada pedir nem aos algodoeiros, nem aos carneiros, nem aos bichos da seda terrestres. Depois de me vestir, fui até o grande salão que encontrei deserto. Mergulhei no estudo dos tesouros da conquiliologia, expostos sob as vitrines. Percorri também vastos herbários, abarrotados com raríssimas plantas marinhas, as quais, embora secas, conservavam suas cores admiráveis. Em meio àquelas valiosas hidrófitas, notei cladóstefos verticilados, padinas pavônicas, uvas com folhas de parreira, calitâmeos graníferos, delicados cerâmios com matizes escarlates, semelhantes a chapéus de cogumelos bem achatados, e por muito tempo classificados entre os zoófitos, além de uma bela amostra de sargassos. O dia transcorreu sem que eu tivesse a honra da visita do Capitão Nemo. As escotilhas do salão permaneceram fechadas. Talvez não quisessem nos saturar com aquelas maravilhas. O curso do Nautilus foi mantido em lés-nordeste, a velocidade a 12 milhas, a profundidade entre 50 e 60 metros. No dia seguinte, 10 de novembro, mesmo abandono, mesma solidão. Não vi ninguém da tripulação. Ned e Conselho passaram a maior parte do dia comigo, igualmente intrigados com a inexplicável ausência do capitão. Aquele homem singular estaria doente? Pretendia alterar seus planos a nosso respeito? Por outro lado, lembrava Conselho, gozávamos de inteira liberdade e éramos educada e generosamente alimentados. Nosso anfitrião respeitava os termos de seu tratado. Não podíamos nos queixar, sem falar que a própria singularidade de nosso destino reservava-nos tão belas compensações que ainda não tínhamos o direito de renegá-lo. Naquele dia, iniciei o diário de minhas aventuras, o que me permitiu narrá-las com escrupulosa precisão. E, detalhe curioso, escrevi-o num papel fabricado com zosteira do mar. Na madrugada do dia seguinte, 11 de novembro, o ar fresco injetado no Nautilus indicou-me que havíamos emergido a fim de renovar as provisões de oxigênio. Dirigi-me à escada central e subi até a plataforma. Eram 6 horas. Encontrei o tempo nublado e o mar escuro, mas calmo, quase liso. O Capitão Nemo, como eu desejava,
apareceria? Não vi senão o timoneiro aprisionado em sua casinhola de vidro. Instalado na protuberância formada pelo casco do escaler, aspirei deliciado as emanações da maresia. Pouco a pouco, a neblina se desfez sobre a ação dos raios solares. O astro radioso despontava do horizonte oriental. Sob seu olhar, o mar inflamou-se como um rastilho de pólvora. As nuvens espalhadas nas alturas ganharam tonalidades vivas, repletas de sutilezas, e várias línguas de gato anunciaram vento para todo o dia. Mas qual era o poder do vento diante do Nautilus, que mesmo as tempestades eram incapazes de assustar? Achava-me eu, portanto, a admirar a aurora esplêndida, tão alegre e revigorante, quando ouvi alguém subir a plataforma. Já me preparava para saudar o Capitão Nemo, mas foi seu imediato, a quem eu vira durante a primeira visita do capitão, que apareceu. Caminhou pela plataforma, ignorando minha presença, e com um poderoso binóculo esquadrinhou o horizonte minuciosamente. Feito isso, aproximou-se do alçapão e pronunciou uma frase cujos termos apresento-lhes a seguir. Decorei-a, pois a cada manhã ela era repetida em condições idênticas. Era assim concebida: Nautron Respoc Lorne Virt. Depois de pronunciar essas palavras, o imediato tornou a descer. Julgando que o Nautilus continuaria sua viagem submarina, dirigi-me ao alçapão e voltei à minha cabine pelas coxias. Assim passaram-se 5 dias, sem que a situação se alterasse. Todas as manhãs eu subia até a plataforma. A mesma frase era pronunciada pelo mesmo indivíduo. O Capitão Nemo não aparecia. Estava resignado a não tornar a vê-lo, quando em 16 de novembro, ao entrar no meu quarto com Ned e Conselho, encontrei sobre a mesa um bilhete a mim dirigido. Abri-o com mão impaciente. Estava escrito numa letra franca e clara, mas com arabescos góticos que lembravam caracteres alemães. O bilhete fora escrito nos seguintes termos: Senhor Professor Aronnax, a bordo do Nautilus, 16 de novembro de 1867. O Capitão Nemo convida o Professor Aronnax para uma caçada a ser realizada amanhã de manhã, em suas florestas da Ilha Crespo. Ele espera que nada impeça o ilustre professor de comparecer, e verá com prazer seus companheiros juntarem-se a ele. O comandante do Nautilus, Capitão Nemo. Uma caçada! Exclamou Ned. E nas profundezas da Ilha Crespo? Acrescentou o Conselho. Quer dizer que este indivíduo pisa em terra firme? Alfinetou Ned Land. Isso me parece inquestionável, disse eu, relendo o bilhete. Nesse caso, temos de aceitar, replicou o canadense. Quando pisarmos em terra firme, veremos o que fazer. Aliás, não será nada mal comer uns nacos de caça fresca. Sem procurar equacionar o que havia de contraditório entre o horror manifesto do Capitão Nemo pelos continentes e ilhas e seu convite para uma caçada florestal, limitei-me a responder. Vejamos primeiro em que consiste a Ilha Crespo. Consultei o planisfério e a 32 graus e 40 minutos de latitude norte e 167 graus e 50 minutos de longitude oeste, identifiquei um recife avistado em 1801
pelo capitão Crespo, o qual os antigos mapas espanhóis denominavam Roca de la Plata, isto é, Rocha de Prata. Estávamos então a cerca de 1.800 milhas de nosso ponto de partida, e o curso, ligeiramente alterado do Nautilus, empurrava-o para sudeste. Mostrei aos meus companheiros aquele rochedo perdido no meio do Pacífico Norte. Se o capitão Nemo às vezes se arrisca a ir à Terra, comentei, pelo menos escolhe ilhas literalmente desertas. Ned Land balançou a cabeça sem responder, e em seguida, Conselho e ele saíram. Após o jantar, servido por um comissário mudo e impassível, adormeci, não sem certa preocupação. No dia seguinte, 17 de novembro, ao despertar, percebendo que o Nautilus achava-se completamente imóvel, me vesti às pressas e entrei no grande salão, onde o capitão Nemo estava à minha espera. Levantou-se, cumprimentou e convidou-me a acompanhá-lo. Como não fez nenhuma alusão à sua ausência durante aquela semana, abstive-me de comentar o fato, respondendo simplesmente que eu e meus companheiros estávamos prontos. Contudo, capitão, acrescentei, eu me permitiria fazer-lhe uma pergunta. Faça, professor Aronnax, e se puder respondê-la, responderei. Muito bem, capitão. O que leva o senhor, que cortou todas as relações com a Terra, a possuir florestas na Ilha Crespo? Professor, respondeu o capitão, as florestas que possuo não requerem do sol, nem seu calor, nem sua luz. Nem os leões, nem os tigres, nem as panteras, nem qualquer outro quadrúpede as frequentam. Só eu as conheço. Para crescerem, elas precisam de minha intervenção. Não são florestas terrestres, são florestas submarinas. Florestas submarinas? Exclamei. Sim, professor. E pretende levar-me até lá? Precisamente. A pé? E sem se molhar. Caçando. Caçando. Fuzil em punho. Fuzil em punho. Fitei o comandante do Nautilus com uma expressão nada lisonjeira para sua pessoa. É inegável, ele não está regulando, pensei. A crise durou uma semana e persiste. Pena. Preferia o excêntrico a louco. Esse pensamento estava escrito em meu semblante, mas o capitão Nemo limitou-se a fazer um sinal para que eu o seguisse, o que fiz como homem resignado. Chegamos ao refeitório, onde o almoço estava servido. Professor Aronnax, voltou o capitão. Peço-lhe que não faça cerimônia. Conversaremos durante a refeição. A propósito, se lhe ofereci um passeio na floresta, não afirmei que havia um restaurante lá. Almoce, então, sabendo que provavelmente só jantará bem tarde. Não me fiz de rogado. Os pratos compunham-se de diversos peixes e rodelas de holotúrias, excelentes zoófitos, guarnecidos por apetitosas algas, como a Porphyria lacianata e a Laurentia pinnatifida. A bebida consistia numa água cristalina, a qual acrescentei algumas gotas de um licor fermentado, extraído segundo o método do Kamchak, da alga conhecida como Rhodymenia espalmada. O capitão Nemo, depois de uns instantes de silêncio, continuou. Professor,
Quando o convidei para caçar em minhas florestas de Crespo, o senhor julgou-me contraditório. Quando lhe disse tratar-se de florestas submarinas, julgou-me louco. Professor, nunca devemos julgar os homens levianamente. Mas, capitão, creia-me. Escute e veja se pode me acusar de loucura ou contradição. Estou escutando. Professor, o senhor sabe tão bem quanto eu que o homem pode viver sob a água com a condição de carregar consigo sua provisão de ar respirável. Nas obras submarinas, o operário, protegido por um traje impermeável e com a cabeça aprisionada numa cápsula de metal, recebe o ar do exterior por meio de válvulas compressoras e reguladores de vazão. É o mecanismo dos escafandros, eu disse. Com efeito. Porém, em tais condições, o homem perde a liberdade. Está conectado à válvula que lhe envia o ar por um tubo de borracha, verdadeira corrente que prende o homem à terra. Se nos víssemos dependentes do Nautilus dessa forma, não iríamos longe. E como permanecer livre? Perguntei. Adotando o aparelho Rouquayrol Denairos, imaginado por 2 compatriotas seus, mas que aperfeiçoei para uso pessoal e que lhe permitirá arriscar-se nessas novas condições fisiológicas sem que seus órgãos se vejam afetados. Compõe-se de um reservatório de metal bem grosso, no qual armazena o ar a uma pressão de 50 atmosferas. Esse reservatório prende-se às costas por meio de suspensórios, como uma mochila de soldado. Sua parte superior forma uma caixa, da qual o ar, mantido por um mecanismo de Foley, só escapa em sua pressão normal. No dispositivo Rouquayrol, tal como é geralmente empregado, 2 tubos de borracha partindo desta caixa desembocam numa espécie de pavilhão que aprisiona o nariz e a boca do mergulhador. Um serve para a introdução do ar inspirado e o outro para a saída do ar expirado. E é a língua que veda um ou outro, conforme as necessidades da respiração. Todavia, como enfrento pressões consideráveis no fundo dos mares, fui obrigado a adotar uma esfera de cobre para a cabeça, como nos escafandros. E é dessa esfera que saem os 2 tubos inspiradores e expiradores. Perfeitamente, Capitão Nemo. Mas o ar que o senhor armazena deve esgotar-se muito rápido. E uma vez que ele não contém mais de 15% de oxigênio, acaba por tornar-se irrespirável. Sem dúvida. Mas, como lhe disse, professor Aronnax, as válvulas do Nautilus permitem-me armazená-lo a uma pressão considerável. E nessas condições, o reservatório do aparelho está apto a fornecer ar respirável por 9 ou 10 horas. Não tenho mais nenhuma objeção a fazer, respondi. Minha única pergunta, capitão, é: como consegue iluminar sua rota no fundo do oceano? Com o dispositivo Ruhmkorff, professor. Enquanto o primeiro é usado nas costas, o segundo é preso ao cinto. Compõe-se de uma pilha de Bunsen que aciono não com bicromato de potássio, mas com sódio. Uma bobina de indução recolhe a eletricidade produzida e a dirige para uma lanterna dotada de uma engrenagem especial. Isto é, uma serpentina de vidro,
contendo apenas um resíduo de gás carbônico. Quando o aparelho está ligado, o gás torna-se luminoso, fornecendo uma luz fria e contínua. Assim equipado, respiro e vejo. Capitão Nemo, o senhor dá respostas tão esmagadoras às minhas objeções que não ouso mais duvidar. Ainda assim, embora naturalmente obrigado a aceitar os dispositivos de Rouquayrol e Runkford, ainda alimento certas reservas quanto ao fuzil com que pretende nos armar. Observo que não é um fuzil a pólvora, respondeu o capitão. Seria por acaso um fuzil a ar? Naturalmente. Como quer que eu fabrique pólvora a bordo, sem salitre, enxofre ou carvão? Além disso, acrescentei, para atirar sobre a água num meio 850 vezes mais denso que o ar, seria preciso vencer uma resistência considerável. Esta não seria uma razão. Existem certos canos, aperfeiçoados depois de Fulton pelos ingleses Philip Colls e Burley, pelo francês Force e o italiano Landi, dotados de um sistema particular de vedação, e, portanto, capazes de atirar sob tais pressões. Mas, repito, sem pólvora, substituía por ar altamente comprimido, que as válvulas do Nautilus me fornecem em abundância. Mas esse ar deve esgotar-se muito rápido. Sim, mas tenho o meu reservatório Rouquayrol, capaz de fornecê-lo em caso de necessidade. Basta para isso uma torneira especial. Aliás, professor Aronnax, verá com seus próprios olhos que, durante essas caçadas submarinas, não fazemos grande consumo nem de ar, nem de balas. Parece-me, porém, que, nessa semi-escuridão, em meio a esse líquido excessivamente denso com relação à atmosfera, o alcance do disparo não deve ser grande, e este dificilmente mortífero. Professor, com este fuzil, ao contrário, todo disparo é mortífero, e quando o animal é atingido, por mais levemente que seja, cai fulminado. Por quê? Porque não são balas comuns que esse fuzil dispara, mas pequenas cápsulas de vidro, inventadas pelo químico austríaco Lenny Bruck, das quais possuo um estoque considerável. Essas cápsulas, revestidas por uma grade de aço e tornando-se mais pesadas com uma pitada de chumbo, são autênticas garrafas de Leyden em miniatura, dentro das quais a eletricidade é submetida a uma pressão elevadíssima. Implodem ao menor toque, e o animal, por mais robusto que seja, cai morto. Acrescento que essas cápsulas são de pequeno calibre, e que a carga de um fuzil comum poderia conter até 10. Não discuto mais, respondi saindo da mesa. E só me resta pegar meu fuzil. Aliás, onde o senhor for, irei. O capitão Nemo conduziu-me até a popa do Nautilus, e ao passar em frente à cabine de Ned e Conselho, chamei meus 2 companheiros, que nos seguiram imediatamente. Chegamos a um compartimento localizado no costado, perto da casa de máquinas, onde deveríamos vestir nossos trajes de passeio. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe.
Nos vemos no próximo vídeo.